Hein, Sus, sabe o que eu tava pensando hoje? Será que nós somos mulheres inspiradoras? Será que a gente inspira alguém? Boa pergunta, né? É, porque se a gente É for boa parar assim pergunta. para analisar, será que nós estamos inspirando com a nossa forma de viver alguém? Alguém tá mudando de vida, de rotina, Inspirado na gente? inspirado na É. gente? E essa é uma coisa, Juliana, da gente pensar. Uhum, Porque vai que tem alguém se inspirando, porque qualquer um de nós somos inspiradores, de alguma forma a gente inspira de alguma forma. uhum. E será que a gente está inspirando da forma certa? A gente tem Será que que... da forma correta? Né? Sim, ou a gente tá sendo aquela que as pessoas olham e falam assim, não quero ser Não igual quero ela, ser igual a elas. Deus né? o Que livre de ser forte. igual a fulano. Uhum. Verdade. A gente tem que pensar, né? É. Refletir, né, sobre isso, né? E a gente sendo inspiradoras ou não, hoje nós vamos falar sobre um tema que toca no coração de muitas de nós, que é como ser uma mulher inspiradora. Ser inspiradora não é sobre perfeição, status, reconhecimento. É sobre viver com fé, autenticidade, impactando a vida das pessoas ao nosso redor. Aqui em Mateus 5:16 diz bem assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Cada pessoa tem a sua luz própria, a sua luz interior. E essa luz, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. O que significa glorificar o Senhor através aqui das nossas boas obras? Quando alguém olhar para nós, para o nosso trabalho e nos elogiar, falar assim, Ju, seu trabalho é lindo, Suzy, o seu trabalho é lindo, antes dela ver o nosso trabalho, ela tem que ver Deus através do nosso trabalho. Em tudo, né? Que é olhar para o nosso trabalho e ver assim, nossa, que trabalho lindo, que inspirador. Eu vejo Deus através da vida dela. Eu já recebi vários testemunhos assim no meu Instagram das meninas falando para mim. Às vezes a gente olha para nós e pensa, será que eu sou mesmo inspiradora, né? Mas existe muitas pessoas aí observando a nossa vida, se inspirando em atitudes nossas que a gente nem dá valor, Suzy. Uma Verdade. palavra que você diz, uma mensagem, e a pessoa se sente inspirada em mudar de vida, começar um negócio, aparecer para falar do trabalho. Nós temos esse poder. Mas que as pessoas, ao olhar para nós, para tudo aquilo que a gente faz, vejam Deus primeiro e depois vejam o fruto das nossas mãos, o nosso trabalho, que a luz do Senhor brilhe sobre a nossa vida e que as pessoas reconheçam o poder do Senhor através de tudo que a gente faz. É comum a gente olhar para as pessoas, né, Suzy, e falar bem assim, nossa, como fulano mudou de vida, como era essa pessoa quando era criança e agora eu posso ver o que Deus fez na vida dela, né? O que Deus fez na vida dele, olha o que o Senhor fez. É honrar o Senhor, glorificar o Senhor, render ao Senhor a glória de tudo. É que nada acontece em nossa vida por acaso. O nosso brilho, o nosso dom, o nosso talento, aquilo que a gente faz, não vem de nós mesmos, mas vem do nosso Deus. Deixar a luz do Senhor brilhar em nossa vida através das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente falar, na nossa família, com os nossos filhos, em todo o ambiente. Falar assim para o Senhor, Senhor, que a sua luz resplandeça sobre mim. Me ensina a ser luz. Me ensina a ser luz quando eu estou no meu trabalho, né? Quando eu saio para poder ir no supermercado, quando eu vou na academia. Eu posso ser luz aonde eu for. Através daquilo que sair da minha boca, as pessoas elas podem ver Jesus, elas podem sentir a presença do Senhor. Eu me recordei agora, sabe, que eu estava conversando com alguém na academia. Eu estava falando sobre Jesus na academia, do que Jesus, do que Deus fez na minha vida. E aí ela falou bem assim para mim, olha, eu chego a me arrepio, eu sinto aqui a presença de Deus na academia. Então a gente pode ser luz aonde a gente for. Não é um ambiente que vai limitar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, não. Glória. A gente tem que ser luz. Se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus, do que ele fez na minha vida, contar algum testemunho, ou falar de um texto que eu estava meditando hoje de manhã na Bíblia, eu tenho que ser luz, eu tenho que pegar e falar desse amor, ser essa mulher inspiradora
Nós podemos ser inspiradoras, sim. Nós podemos querer ser inspiradora, né, Suzy? Sim. E mudar nossas Sim, atitudes para sim, poder ser. E é interessante, Juliana, a gente compartilhar com a pessoa quando a gente se inspira em alguém. Eu acho que é interessante porque a gente fica, nossa, que atitude então, que atitude interessante que eu estava tendo a ponto de inspirar alguém. Não é verdade? Reconhecer que alguém te inspirou, que alguém de alguma forma fez você pensar diferente, pensar em mudar para melhor. Você não é menor do que essa pessoa por isso, de forma alguma. E oxalá se todos nós querêssemos, nos esforçássemos para inspirar mais pessoas, claro, da parte boa, né? Tanto espiritualmente como o nosso comportamento no geral. Eu acho bem interessante. Se você não quiser falar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é interessante você falar, porque eu acho que é uma forma da outra pessoa que estava inspirando até melhorar ainda mais, não é verdade? É muito bom, Suzy, a gente receber uma mensagem dizendo que está inspirando. Claro. Por exemplo, essa semana nós recebemos uma mensagem em poucas palavras, mas que fez uma diferença na nossa semana, na nossa vida. Uma pessoa mandou uma mensagem dizendo assim: eu estou aprendendo com vocês. Cada episódio eu aprendo mais. E essa pessoa não é uma pessoa assim novinha, é uma pessoa já assim de idade. E ela está disposta a aprender e aprender com nós, Suzy. Nós tão jovens, claro. É talvez uma experiência pequena, né, Ju? Na verdade, nós estamos adquirindo experiência agora. Sim, né? Na caminhada. Na caminhada. E é muito bom ver quando você dá o primeiro passo, você quer obedecer à voz do Senhor, se tornar inspiração na vida de alguém, os frutos eles começam a vir, é tão bom, né? É tão maravilhoso. É uma motivação, fortalece. Então, se tem alguém te inspirando aí a ser uma pessoa melhor, fala para essa pessoa lá, né? Fala assim, olha, você está me inspirando a cuidar mais dos meus filhos, a ter atitudes dentro da minha casa diferente, fala. E muitas vezes a gente procura inspiração fora de nós mesmas, mas nós temos que entender que nós somos as nossas maiores inspirações. Eu sou a minha maior inspiração. Eu sou também. A gente tem que olhar para nós. Eu sempre digo, eu sou a minha maior inspiração. A gente tem que olhar para nós e se inspirar em nós. E outra, nada melhor do que nós mesmos para conhecer nós. O que tem que ser mudado, o que tem que ser ajustado, as atitudes, o caráter, o que tem que ser desenvolvido, né, Suzy? Então, cada vez que a gente muda algo na nossa vida, a gente olha para nós com um olhar ainda mais de admiração. Ai, como é bom. E assim, né, Ju? Só a gente sabe o caminho que a gente já percorreu. Só a gente sabe o tamanho das batalhas que a gente já venceu. Só a gente sabe quantas lutas que nós enfrentamos para crescer um pouco mais espiritualmente, para adquirir uma certa maturidade. Então, quando a gente olha para trás e diz assim, eu venci isso, eu passei por isso, sabe? Aí a gente se aplaude de pé, não tem jeito, né? E reconhecendo sempre, né? Sempre. O Senhor. É igual eu estava falando em minhas orações hoje para o Senhor. Que aquilo que eu quero mudar na minha vida, eu sei que sozinha eu não consigo, sozinha não vai dar certo. Mas eu vou direto à fonte, direto na presença do Senhor. E eu falo para Ele, Senhor, eu quero mudar isso em minha vida. Eu sei que o maior interessado de mudar isso em minha vida é o Senhor. Então eu estou aqui, Senhor, me muda. Me direciona, Espírito Santo, qual é o caminho que eu tenho que percorrer para eu chegar ao lugar que eu sonho, ao lugar que eu desejo, ao lugar de transformação que eu quero para a minha vida. E Ele vai nos direcionando. E cada vez mais nós vamos nos tornando inspiração para outras pessoas. E inspiração principalmente dentro da nossa casa. Nossa casa. Essa é a nossa principal e maior inspiração. Somos espelho. Onde nós temos que ser. E onde nós somos. Até mesmo sem intenção nenhuma. Até porque na maioria das vezes nós não temos intenção de ser inspiradora, não é verdade? Só que dentro do nosso lar não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Nós somos inspiração dentro do nosso lar, não adianta. Ainda que a gente não queira, mas a gente é. A gente pode ser inspiração em vários aspectos. Porque às vezes a gente pensa que não está sendo inspiração para um filho da gente ali, mas ele está só observando as atitudes da mãe, do pai, observando as atitudes diferentes, e daqui a pouco ele está reproduzindo os mesmos hábitos, né, dentro da casa. Como a gente só tem a ganhar, Suzy, eu já estava meditando. Eu já falei isso em outros episódios, que quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar e prioriza estar na presença dele, nós ganhamos
coisas assim, muito mais inimagináveis dentro da nossa casa. E se a gente tivesse essa maturidade, essa perspectiva, sabe? Antes, quando a gente não está buscando tanto a presença do Senhor, a gente já começar uma revolução dentro da nossa casa, na nossa vida espiritual. É porque, na verdade, Ju, cada experiência pequena, ela traz uma experiência maior na frente, né? Cada aprendizado pequeno traz um maior e assim a gente vai só crescendo. Por exemplo, a gente enfrenta às vezes alguma dificuldade dentro do lado da gente e muitas vezes a gente não sabe resolver. A gente não sabe como lidar. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu não saber como me comportar diante de determinada situação. E às vezes a gente vai com a palavra e a gente vai para a oração. E quando a gente levanta dali, parece que a gente já sabe exatamente como fazer. Não é assim? A mente parece que abre, né? Exatamente como a gente deve se comportar diante daquela situação. E a gente se comporta daquele jeito. A situação muda, a situação resolve. E o que acontece? Aquilo já é um aprendizado pra gente. Sim. E a gente se torna cada vez mais dependente do Senhor. Cada vez mais dependente do Senhor. E cada vez também que nós mudamos as nossas atitudes, que nós repensamos as nossas atitudes, que nós melhoramos o nosso comportamento, cada vez mais nós vamos servindo de mais inspiração. Sim, e é tão lindo isso. É lindo. E é poderoso porque isso é maravilhoso pra gente que vive e como para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? E às vezes a gente fala assim, às vezes a gente tem mania de dizer assim, ai, fulano venceu na vida. Fulano conquistou muitas riquezas, fulano... Olha de onde fulano veio. Fulano veio lá de baixo e agora tá aí, ó. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso é maravilhoso, sim. Se inspirar, se falando de vida financeira. Mas a pessoa que também, ela se superou espiritualmente. Vou citar um exemplo, que é só um exemplo. A pessoa que de repente era um drogado e hoje é um verdadeiro servo do Senhor. A pessoa que era uma prostituta vivia fazendo tudo que desagradava ao Senhor. E hoje está lá na casa do Senhor, servindo de bênção na casa do Senhor. Como uma pessoa dessa não vai servir de inspiração? Muito. Não é verdade? Então, hoje em dia, infelizmente, a maioria das vezes as pessoas só se inspiram na fama, na riqueza, no trabalho, no lado profissional e tudo mais. Mas no lado espiritual, parece que as pessoas... Se elas veem, elas deixam passar despercebido, não evidencia, não é verdade, essa área. E nós sabemos que nós podemos inspirar, influenciar em todas as áreas. Sim. Não é verdade? Uma mulher inspiradora é aquela que, mesmo em meio aos desafios, ela mantém a sua fé viva, ela se mantém de pé e espalhando amor e integridade por onde passa. Aqui, olha, em Provérbios 31, e no versículo 10 vai falar sobre, o capítulo todo fala sobre a mulher virtuosa. Eu vou dar ênfase aqui no versículo 10 que fala assim, olha. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Se tem uma mulher inspiradora, na Bíblia tem muitas mulheres inspiradoras, mas eu confesso a você que uma das histórias de mulheres mais inspiradoras que eu gosto é da mulher de Provérbios 31. Por quê? É como eu acabei de falar, a gente costuma muito se inspirar, buscar inspiração profissionalmente. E essa mulher, ela nos inspira em todas as áreas. Sim. Não é? Aqui em Provérbios 31, depois você pode até ler o capítulo inteiro, ela é uma excelente dona de casa, ela é uma excelente esposa, ela é uma excelente mãe, ela é uma excelente serva do Senhor e uma excelente profissional, né? Se tem alguém que a gente pode se inspirar, é na mulher de Provérbios 31, né? A Bíblia fala que ela cuidava das tarefas da sua casa, ela delegava as tarefas da sua casa para suas funcionárias, vamos dizer assim. Ela cuidava, ela mantinha o trabalho dela, que eu acredito também que, segundo a Bíblia, ela era costureira, ela trabalhava com as mãos, ela tinha um trabalho de artesanato também. A Bíblia diz que o marido dela louvava ela dizendo, elogiando ela. Né? Então ela tinha o respeito do marido, o respeito dos filhos, o respeito de todos que trabalhavam ali na casa e uma mulher bem vista na sociedade. Era uma mulher que ela também granjeava e ela tinha também o seu recurso, ela tinha também a sua renda, ela tinha o seu trabalho. A Bíblia diz que ela adquiria propriedade.
Ela olhava e dizia assim, eu quero comprar esse campo, e ela comprava, ela adquiria, ela negociava. Então ela é uma mulher muito inspiradora, é uma mulher de fé. E muitas vezes, como eu falei, a gente se inspira muito só no profissional. Mas você já imaginou a gente se inspirar numa mulher de oração? Você se inspirar numa mulher sábia, uma mulher que apazigua uma situação difícil? Porque tem mulheres, gente, de um exemplo impecável, né, Juliana? Sim. Umas mulheres assim que quando elas falam, parece que a gente está ouvindo o Senhor falar, não é verdade? E infelizmente essa é uma inspiração que muitos parece que não buscam. Mulheres que quando abre a boca você ouve diferente, você sente uma presença diferente, né? Mulheres que inspiram na sabedoria, mulheres que inspiram muitas vezes no silêncio. Sabia que às vezes o silêncio também é inspirador? Porque tem situações que a gente precisa se calar, não é verdade? E às vezes a gente não consegue. Mas tem mulheres que pelo seu bom testemunho de se comportar dentro do lar, às vezes falando na hora certa, às vezes se calando na hora certa também, ela consegue administrar o seu lar, ela consegue trazer paz ao seu lar, contornar uma situação muito difícil. Como a palavra do Senhor diz que a mulher ela tem que ganhar o seu esposo pelo seu bom testemunho. Isso não é só dentro do lar. Nós ganhamos pessoas através do nosso bom testemunho. Isso é inspirar, isso é influenciar. É como você, muitas vezes, eu já vi muito isso em empresas. Sempre tem um funcionário de destaque. Olha, fulano é de extrema confiança. Não, fulano tem um comportamento assim, não tem defeito. É uma responsável, chega na hora certa, sai na hora certa, não é de estar falando besteira, não é de estar fazendo fofoca. Isso é um exemplo a se inspirar, não é verdade? Então, hoje nós podemos ser inspiração. Talvez a gente não está tão interessado em inspirar, mas a gente tem que observar que de alguma forma a gente está inspirando. E se a gente não está inspirando fora, dentro da nossa casa, sem sombra de dúvida, nós somos inspiração. Ju, a base de uma mulher inspiradora é a sua fé e o seu caráter. Quem confia em Deus e vive com integridade, naturalmente inspira. É como nós acabamos de falar. Pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de viver, a gente inspira. A forma de nós falarmos, a forma de nós não só de falar, como de viver. A forma de nós nos comportarmos, se nós somos fiéis ao Senhor. Porque na nossa forma de viver, Juliana, as pessoas veem em nós o caráter de Cristo. E nós inspiramos naturalmente, porque essa é a nossa maneira de viver. Não é forçado. Não é forçado, é natural. É tanto que a gente tem que orar. E eu oro todos os dias, eu digo, Senhor, forja em mim o caráter de Cristo. Constrói em mim o caráter de Cristo. E quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos. Quem que é parecido com o Senhor que não vai inspirar, gente? Sim, não tem como. Aí aqui, ó, em Gálatas 5, 22 e 23, vai dizer assim, ó. Só para a gente ver aqui, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é os frutos do Espírito. Quem teme a Deus, quem vive de acordo com a palavra de Deus, que vive uma vida de integridade, tem esses frutos, os frutos do Espírito. E tudo isso a gente manifesta no dia a dia. Esse nosso comportamento de mansidão, de fé. É normal. Às vezes alguém vem confrontar a gente por alguma coisa e a gente dá vontade de ir no pescoço da pessoa. Mas a gente tem o fruto do Espírito. A gente age, a gente tem domínio próprio, a gente age com mansidão. Na maioria das vezes a gente nem responde, a gente deixa que o Senhor responda por nós. As nossas atitudes inspiram. Eu já vi, a minha própria filha fala assim para mim às vezes, ó, mãe, eu queria ter a paciência que a senhora tem. E eu nem me acho paciente, nem me acho paciente. Mas ela fala, eu queria ter pelo menos metade da paciência que a senhora tem. Porque ela é explosiva, né? Ela já é mais explosiva. Então, de uma certa forma, de um jeito ou de outro, a gente está inspirando alguém. E a pessoa desejar, querer ter aquele comportamento, é porque a gente está inspirando. Sim. É porque acha interessante aquele comportamento, não é verdade? Então, a nossa maneira de viver de acordo com a vontade do Senhor, isso vai inspirar alguém. Porque reflete em nós o caráter de Cristo. E só vai manifestar os frutos do Espírito
quem vive no Espírito. Uhum. E para viver em Espírito, a gente tem que estar próximo do Senhor. Então a gente não tem que querer inspirar profissionalmente, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Até porque também o que a gente tem que observar é que quando a gente vive de acordo com a vontade do Senhor, vai ser exatamente como aquele versículo que você falou na abertura. Tudo quanto nós fizermos, as pessoas vão ver e vão glorificar o Senhor, porque em tudo que nós fizermos, vai ser visto. Vai ser visto, não, tem algo diferente ali. Não é igual, a Juliana é diferente. Tudo que ela faz, a gente vê Deus. Em tudo que ela põe a mão, prospera. É diferente. Então, em tudo quanto nós fizermos, se nós vivermos com integridade, naturalmente, nós vamos manifestar os frutos do Espírito, naturalmente, nós vamos inspirar. E a mulher inspiradora, ela vai procurar possuir os frutos Do Espírito, né? sem sombra de dúvida. Porque a gente, na nossa caminhada, quantas vezes a gente não possuiu alguns frutos do Espírito, Suzy? E nessa nossa caminhada de se aproximar do Senhor, a gente vai adquirindo essas qualidades, mais experiência e vai tendo os frutos do Espírito. Que cada um de nós queira, né, Suzy? Sim. Ter cada vez mais os frutos do Espírito, porque a mulher inspiradora, ela tem, né? E a nossa proximidade com o Senhor vai fazer isso fluir naturalmente na nossa vida, não vai ser forçado, você não vai precisar ficar lembrando o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser desse jeito. E não vai ser um peso. Não, é estilo de leve. vida, Juliana. É estilo de vida. Né? Assim como você praticar exercício, sim, mudança na vida de oração, né? Comportamento dentro de casa. Sim. Mudanças de hábito. Exatamente, porque a gente vai, como eu falei, a gente vai chegando mais perto do Senhor, a gente vai ficando mais parecido com Ele. Antes a gente tinha os frutos da carne, que a gente ficar ira, contenda, né, esse tipo de coisa. A gente deixou de ter os frutos da carne. Não é que nós somos santos e perfeitos, mas hoje a gente já consegue discernir o que é fruto da carne e o que é fruto do Espírito. Há uma guerra, até nós vamos ter um episódio sobre isso, né? Sobre os frutos do Espírito, a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Mas olha só, há uma guerra entre a carne e o Espírito. E a gente está o tempo todo lutando. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E vai vencer aquele que for mais alimentado. Sim. Aquele que for mais alimentado. Temos que alimentar. Temos que alimentar mais o Espírito. Se a nossa carne está vencendo, é porque a gente está alimentando mais a carne. Sim. E se o Espírito está vencendo, é porque a gente está alimentando mais o Espírito. Então é interessante. Se a gente saber, pelo menos discernir, se a gente conseguir discernir, é o primeiro passo, né, Juliana? É o primeiro passo. Inspirar é influenciar pelo nosso exemplo, por pequenas atitudes. Às vezes a gente olha só algo grande, né? Influenciar através da nossa profissão, através da nossa trajetória, do nosso testemunho, das palavras que saem da nossa boca. Observar as pequenas atitudes. Ju, mostrar resiliência e esperança diante da dificuldade é uma forma poderosa de inspirar. Às vezes a gente fica observando, eu falo de mulheres porque nós estamos falando de mulheres e a gente costuma olhar mais mulheres, né? Mulheres que já passaram, que muitas vezes passam por situações tão difíceis e a gente olha assim e fala assim, da onde que tira tanta força? Da onde que vem tanta força para se manter de pé? Da onde que ela consegue ter tanta firmeza, tanta estrutura, que ela não joga tudo para o ar? Então isso é uma forma muito poderosa de inspirar. Eu acho que todas nós gostaríamos de ter essa força, né? De enfrentar os desafios da vida, seja lá o que for, e a gente se manter de pé. Não é verdade? A gente querer adquirir essa força, adquirir essa estrutura, essa maturidade, é uma forma muito poderosa de inspirar. O comportamento da pessoa. É como eu falei pouco tempo aqui atrás, muitas vezes sobre até se calar diante de uma situação. E a pessoa ter a maturidade de se calar e saber que o silêncio é o melhor naquele momento e ela simplesmente vai se calar e vai esperar. Às vezes por dentro está doendo, está sangrando, mas a pessoa está ali resistindo. A pessoa está ali se mantendo de pé na certeza que aquela situação vai mudar. Isso é muito inspirador, né? Assim como também nós podemos se inspirar em mulheres de oração.
mulheres de oração, mulheres que estão pagando preço pela sua família, mulheres que pagam o preço para fazer a obra do Senhor. E nós vemos muitas mulheres que o esposo não tem o mesmo ministério, muitas vezes não tem o mesmo chamado, não arde no coração dele como arde no coração dela a chama do Senhor de fazer algo. E a gente vê que a mulher, ela permanece inabalável. É uma força, é uma estrutura que a gente fica olhando assim, meu Deus, é só o Senhor para sustentar. É só o Senhor para sustentar. E quando a pessoa, ela é uma pessoa alicerçada espiritualmente, todas as áreas da vida dela vai ter um controle. Não é verdade, Juliana? Verdade. Todas as áreas da vida dela vai ter um equilíbrio. Você vê uma pessoa equilibrada, é maravilhoso. Equilibrada na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de resolver determinadas situações, na forma como a pessoa lida com a dificuldade. Porque é nessa hora que a gente mede a estrutura da pessoa, é nessa hora. Porque quando tá tudo bem é muito fácil, a gente tá aqui plena, calma, maravilhosa. Mas a nossa estrutura é testada na hora que vem o vendaval. Será que a gente amadureceu o suficiente? Será que a gente cresceu o suficiente espiritualmente para a gente saber se comportar diante daquela situação? Não é verdade? E as mulheres que têm essa maturidade, que têm essa estrutura espiritual, emocional, equilibrada, inspira muito. Sim. Inspira muito, né? Às vezes a gente ouve testemunho. Esse dia eu estava ouvindo o testemunho de uma pastora e ela contando desde a infância dela até hoje. Nossa, não é que eu não creio, mas dói no meu coração de saber tudo que ela já passou. E hoje ela está inspirando muitas mulheres. Você sente Deus quando ela fala, você vê o Senhor no que ela fala, na sua maneira de falar, na sua maneira de liderar, porque ela é pastora, né? Na sua maneira de cuidar da igreja, de cuidar de pessoas, de cuidar do rebanho. Mas o que ela já teve que passar para chegar até ali, é amargurante a situação, sabe? Então, são pessoas que têm um testemunho maravilhoso. São pessoas a ser inspiradas, não é verdade? São pessoas que nós devemos usar como inspiração para nós. Sim. E às vezes nós nem passamos por tanta coisa. Verdade. Né? Às vezes a gente nem passa por tanta coisa, a gente quer arrancar os cabelos e a gente... É verdade. Faz uma tempestade em um copo d'água, né? Sim. Às vezes o nosso problema é tão pequenininho diante dos problemas que existe por aí, né, Sus? E a gente não tem o domínio próprio, o autocontrole nas situações. Isso pode acontecer muito. Nós temos a solução. É só nos pés do Senhor, Ju. A gente só vai adquirir maturidade espiritual, intimidade com o Senhor. Porque a gente ouve a voz do Espírito Santo. A gente sente o toque do Espírito Santo. Mulher guiada pelo Espírito Santo. Mas a gente não vai sentir o toque do Espírito Santo ou ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco de qualquer maneira, não. Verdade. Tem que ter um relacionamento. Não pense que você vai fazer algo errado, você está com a vida talvez um pouco distante do Senhor, está vivendo da sua maneira, talvez não está alimentando o seu espírito da forma que precisa, da palavra do Senhor e da oração, e você não pensa, o Espírito Santo não tem falado comigo esse dia porque está tudo bem. Está errado. Quanto mais intimidade, quanto mais profundo o seu relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, mais você vai ouvir falar, mais você vai sentir o toque do Espírito Santo. Então que hoje, o nosso intuito aqui não é querer te inspirar necessariamente, é procurar melhorar a nossa vida espiritual, a nossa vida no geral, e automaticamente a gente vai inspirar. E quão bom e quão maravilhoso é ver muitas mulheres inspirando umas às outras, né, Juliana? A mudança ela vai acontecer no coletivo. Isso vai nos fortalecer, vai nos unir e a gente vai conseguir mudar o clima da nossa casa, do nosso redor, do nosso convívio. E é maravilhoso porque quando a gente sabe que tem pessoas que estão se inspirando na gente, ou que talvez, como a Juliana falou aqui, que pequeno gesto, uma palavra que você fala de ânimo, de força para alguém, às vezes tem alguém ali cabisbaixo, triste, eu até contar um testemunho aqui, eu comecei a ter esse contato com mulheres do meu trabalho, sempre digo que o Vestidas de Fé veio até aqui através do nosso trabalho, nós já contamos isso aqui, e eu falei para o Senhor que era uma oportunidade para eu falar de Jesus dentro do meu lar, o meu trabalho, só que eu não tinha coragem. E eu pedi para o Senhor, eu digo, Senhor, a partir de hoje eu vou falar. A partir de hoje eu vou falar do Senhor. E quando eu me encorajei, parece que as mulheres já chegavam falando, desabafando, e eu disse, Senhor, a hora é agora me dá sabedoria. E eu lembro que uma vez,
chegou uma mulher, estava vivendo uma guerra dentro do lar dela. Ela estava vivendo uma guerra e ela estava muito aflita. E ela não foi lá em casa só me contar. Ela foi lá em casa e chegou lá. Ela contou como que ela estava vivendo, que ela estava mais a ponto de não suportar mais. E naquela hora, ela falando, contando e eu orando para o Senhor, eu digo, Senhor, o que eu vou falar? E eu pedindo para o Senhor me dá a direção, como que eu vou falar? Porque eu não vou falar para ela abandonar o casamento dela. Eu não vou falar. Eu não vou falar para ela ir embora de casa. Eu não vou falar para ela revidar o que o esposo dela está fazendo. Eu não vou falar, porque é errado eu fazer isso. Então, que o Senhor me dê direção. E naquela hora, eu esperei ela falar, ela falou tudo que ela queria falar. E eu falei assim, o Senhor quer de você posicionamento dentro do seu lar. Quando eu abri a boca, eu falei isso, e o resto foi, sabe? Foi. Eu falei, você tem que se posicionar como esposa, você tem que se posicionar como mãe, você tem que primeiro se posicionar como serva do Senhor. Quando tu levantar dentro da tua casa, como guerreira, claro, que da parte do Senhor, você vai vencer essa batalha. Eu falei, porque essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. E quem está lutando contra você não é o seu esposo, quem está lutando contra você é o inimigo. E está usando o teu esposo para tirar a tua estrutura. Está usando o teu esposo para tirar as tuas forças, para tirar a tua paz. E falei bastante para ela. Ela agradeceu pelas palavras e foi embora. E a partir daquele dia eu adotei ela em oração. A partir daquele dia, até hoje eu oro por ela todos os dias. E passou-se o tempo. Foi a semana atrasada, ela chegou lá em casa de novo. E a gente conversando, uma conversa normal. Ela veio de novo atrás de costura e tudo mais. E ela falando como tinha mudado o lar dela. Como tinha mudado. E que como aquelas palavras fizeram diferença na vida dela. E ela falou assim pra mim, ela falou assim, Suzy, ela falou dessa forma pra mim, Suzy, uma mulher posicionada é diferente. Que poderoso. Isso pra mim, eu me arrepio quando eu falo, e eu não estou falando aqui trazendo glória pra mim, de forma alguma, é pra honra e a glória do nome do Senhor. Mas eu ver aquele testemunho, eu fico feliz, grata, porque o Senhor usou a minha vida pra falar. Se eu tivesse falado, larga aquele homem, você não precisa disso. Eu poderia muito bem ter falado isso para ela. Abandona esse casamento. Se você não tivesse sido sensível para ouvir ela. Não é verdade? Então, se eu tivesse dado um conselho contrário. Então, o que eu quero falar para vocês, a gente inspira de alguma forma. Sim. Então, vamos buscar inspirar para o bem. Vamos buscar inspirar para o lado do Senhor. No teu trabalho, às vezes tu tá vendo alguém passando por uma situação difícil, às vezes alguém sabe que você é serva do Senhor e muitas vezes você tem se negligenciado em falar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque todos nós temos algo a falar do Senhor. E nós não vamos falar a nossa palavra, vamos falar a palavra do Senhor porque ela é poderosa. Não precisa enfeitar, não. Você não precisa, mas eu não sou pregadora, não precisa. Fala, olha, Jesus pode mudar a tua história. Sim. Olha, Jesus pode mudar essa situação. Se posiciona. Às vezes a gente não dá nem valor àquilo que a gente vai falar. Exatamente. Mas uma pequena frase pode mudar, né? Exatamente. Então, o que a gente quer despertar em você hoje é para que você se inspire e fale de Jesus. Às vezes não vai ser nem necessário você falar de Jesus. Fale para a pessoa que ela pode ser diferente. Né? Ela pode ser diferente. Olha, reveja a sua situação. Se você se comportar de uma forma diferente, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Se olhe diferente, se ame mais, se valorize mais. A pessoa passa a se olhar de uma forma diferente. Através de uma palavra nossa, nós podemos levantar uma pessoa que está caída. Às vezes, quantos testemunho a gente tem ouvido que a pessoa está a ponto de tirar a própria vida. E a partir do momento que houve uma oração, que houve uma palavra, a pessoa desiste daquele pensamento suicida. Que a gente seja esse agente transformador. Nós temos que ser o agente do alguém, Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Né? Para os nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde nós moramos, o nosso vizinho tem que saber que ali mora uma serva do Senhor. Verdade. Tem que saber. Existe uma nuvem de testemunhas. E o principal, por que eu uso vizinhos e família? Porque é o lugar onde a gente mais convive, onde a gente fica mais tempo. Verdade. Não é verdade? Porque lá na igreja é muito fácil eu ser mulher de Deus e eu ser inspiradora. Agora, dentro do meu lar, como é que está sendo o meu comportamento? Para os meus vizinhos, que é colado ali de muro, como é que está sendo o meu comportamento? Será que eles sabem que ali mora uma mulher de Deus ou não? Fortíssimo. Né? Aí eles falam assim, mas você quer ser inspiradora? Eu não quero ser, mas automaticamente eu sou. Automaticamente eu sou. Não precisa de força. É naturalmente. O meu comportamento vai mostrar.
quem eu sou. Uhum. E quando você fala de posicionamento dentro do lar, né, Suzy? Eu ouvi essa semana uma mensagem de uma pastora também, um vídeo bem pequeno, que você contando aí da moça que o inimigo estava usando as situações, né, para poder tirar a paz dela. Quando a gente não está próxima do Senhor, a gente não sabe identificar as batalhas, aquilo que o inimigo lança sobre a vida das pessoas ao nosso redor para poder tirar a nossa paz. Ele conhece exatamente a nossa maior fraqueza. Ele sabe exatamente onde tocar para não desestabilizar. Para tirar a nossa paz. E se nós não tivermos uma vida espiritual forte na presença do Senhor Jesus, nós vamos ser alvos fáceis dele. Presa fácil. Porque ele vai lançar ali uma situação e a gente não vai ter forças para poder guerrear. E quando fala de mulher se levantar dentro dos seus lares, é sobre ser uma guerreira do Senhor dentro dos lares, né? É necessário, Juliana. É porque a gente vê uma mudança. Se nós estamos falando aqui de se levantar dentro do lar como uma guerreira, aquela que quer lutar espiritualmente pela família, pelos filhos, é porque existe os frutos. Existe sim um antes e o depois da gente buscar mais a presença do Senhor. Não é para poder dizer para vocês que nós somos mais santas, que nós somos as prediletas do Senhor Jesus. E também nós estamos falando, né, Juliana, que nós somos perfeitas e inspiradoras. Nós não estamos falando. Nós estamos hoje revendo, né? As atitudes, o comportamento. A gente está aprendendo aqui junto com vocês também. A gente aprende. Igual eu sempre vejo a Helena Tanuri falar que a boca mais perto do ouvido que tem é a dela mesmo. Ela ouve tudo que ela está falando, então é a primeira que vai ter que trazer para a sua vida. E sobre mulheres se levantar dentro dos seus lares. Não é atitude fácil, mas é uma atitude inspiradora. A gente pode inspirar outras mulheres a também se levantar dentro dos seus lares com atitudes diferentes e derrotar o mal, e derrotar o inimigo. Porque se eu não batalho pela minha família, eu vou ter constantemente um lar que ele está em guerra, o tempo todo. Que eu não sei lidar com as situações, que eu não tenho o entendimento de ver a situação por cima ali do que está acontecendo. E quando nós nos levantamos para poder buscar mais ao Senhor, nós temos uma nova visão, nós temos um novo olhar, e é isso que o Senhor Jesus quer para cada uma de nós. A família, aqueles que nos cercam, é precioso para o Senhor. O Senhor ele não tem alegria em ver uma família em guerra, em ver uma família, a mulher não sabendo o que fazer, Suzy, porque tem muitos momentos que a gente, se a gente não tiver Deus do nosso lado, a gente vai olhar para a situação e falar, não sabe como resolver. O que eu vou fazer? O que vai dar agora? Eu não aguento mais, eu não estou aguentando um fardo tão pesado. E quando nós nos levantamos, o Senhor Jesus, ele vai ser aquele que vai nos direcionar. Sim. Vai ser diferente. Então comece novos hábitos aí na sua casa a partir de hoje. Busque mais ao Senhor, coloque mais os seus filhos diante do Senhor, consagração pela vida dos filhos. Às vezes os nossos filhos estão fazendo algo que não agrada ao Senhor, você está ensinando, orando, ensinando e nada acontece. Continua mais, busque mais. Então esteja mais na presença do Senhor, porque o Senhor quer sim fazer de você uma mulher inspiradora dentro da sua casa, uma mulher diferente dentro da sua casa, com atitudes diferentes. O Senhor, ele se agrada. E é o desejo dele. É o desejo dele ver a gente bem pertinho dele todos os dias, entregando a ele aqueles assuntos que a gente pensa que nem deve levar diante do Senhor. Mas eu quero te dizer que ele se preocupa com tudo em sua vida. Todos os detalhes. Então leve diante dele tudo. Se você está passando por uma dificuldade, não importa o que seja dentro da sua casa, e você acha assim, eu não devo falar isso para o Senhor, fale. Ele é um pai que quer ouvir tudo o que você quer falar. Da mesma forma que a gente quer ouvir dos nossos filhos, o Senhor também quer. Então leve diante dele, peça para ele crescimento espiritual, que ele vai te ouvir. Eu tenho certeza, e ele vai encontrar caminhos, vai te levar caminhos diferentes.
e que você depois você vai poder contar para outras mulheres o que o Senhor fez na sua vida e inspirar outras mulheres também a se levantar dentro da sua casa, dentro dos seus lares, mulheres que batalham pelos filhos, que não desiste dos filhos, mesmo que esteja tudo tão difícil, não desiste, ela não desiste, ela é aquela mulher forte, aquela mulher resiliente, aquela mulher que ela batalha muitas vezes em silêncio, e muitas vezes ninguém está vendo que ela está batalhando, mas ela está lá, sendo inspiração, sendo mulher de Deus dentro da sua casa para a vida daqueles que cercam ela. Infelizmente, o ambiente que a gente vive, ou até mesmo o ambiente que a gente frequenta, tem um poder muito grande, infelizmente, de influenciar a nossa vida. Muito. Né? Infelizmente. Quando a gente viu, a gente está influenciado. Já está influenciado, já participou e tudo mais. Mas a gente, como uma mulher inspiradora, uma mulher que serve ao Senhor, que vive com integridade a vontade do Senhor, a gente tem o poder de mudar esse ambiente. Não é só dentro do nosso lar, a gente usa o nosso lar como exemplo porque é o nosso principal foco, é dentro do lar. Mas a gente pode levar pessoas a mudarem as conversas. A gente pode direcionar a conversa para onde a gente quiser. Não é verdade? Quando a gente tem a vida espiritual mais forte. Sim. Eu estou falando porque eu já passei por essas experiências. Eu ter contato com pessoas e os primeiros momentos ser assim, a pessoa tem uma vida normal, como geralmente todo mundo tem, fala de tudo, pensa de tudo. E eu começar a pensar, isso não está certo. Você sentir que ele não está certo. E eu disse assim, eu não quis cortar a amizade, não quis cortar o relacionamento, mas eu disse, eu vou ter que me posicionar, isso vai mudar. Aí eu comecei como? Eu comecei falando de Jesus. Eu comecei contando uma experiência. Eu comecei fazendo a pessoa refletir o que Jesus já fez por ela. Eu comecei fazendo a pessoa enxergar o quanto o Senhor já tinha feito por ela. Vamos parar de reclamar, a pessoa que reclamava demais também, murmurava demais. E eu comecei a fazer ela observar o que Jesus já tinha feito na vida dela. E aí, acredite, mudou totalmente. Hoje o nosso encontro é totalmente diferente. Então a gente tem esse poder de influenciar as pessoas. A gente não vai alimentar o mal. Né? A gente vai vencer o mal com o bem. É assim. E a gente tem esse poder. Por exemplo, a gente chega num determinado lugar onde está falando coisas que não deve, talvez sorrindo de alguém, fofocando, falando palavras impuras. E a gente chega, se a gente souber se posicionar direitinho, sobre ser acaba luz, né? ali, sobre ser luz, muda o ambiente, muda totalmente o ambiente. Então, quando a gente é bem posicionado, claro que em primeiro lugar diante do Senhor, a gente consegue ter essa influência, né? A gente chega no ambiente diferente. E tem também uma coisa muito importante. Quando a pessoa ela vive guiada pelo Espírito, quando é uma pessoa que vive com integridade diante do Senhor, a gente sente prazer em ficar perto. A gente sente prazer em sentar, em conversar, porque é uma conversa tão produtiva, é uma conversa tão frutífera e tão enriquecedora para a gente, que a gente quer ficar mais perto. Pessoas sábias, pessoas experientes, pessoas que ao falar, você vê o Senhor em tudo, né? Você aprende, você cresce espiritualmente, e são pessoas que a gente quer ficar por perto. Pessoas que agregam na nossa vida, pessoas que acrescentam na nossa vida. E a gente quer ficar perto, eu pelo menos sou assim. Então é muito interessante a gente sempre analisar como que nós estamos nos comportando. E nunca é tarde para poder mudar. Nunca. E como a Juliana já falou, a gente está aqui não é porque a gente é perfeita, a gente é inerrante de forma alguma. A gente erra como esposa, como mãe, como filha, como serva. A gente erra, só que a gente aprende também. Sim. Né? E a partir de um certo momento, que a gente aprofunda mais em buscar o Senhor, em ler a palavra, a gente é mais sensível. Às vezes a gente erra mais ligeiro, a gente detectou que errou e a gente já sabe como resolver, né? Às vezes é pedir perdão, às vezes é rever a situação e a gente já consegue detectar com mais rapidez e resolver a situação. Ou a gente errou uma vez, aí às vezes acontece da gente chega numa hora que a gente quase cai de novo,
mas a gente já sabe, dali a gente já sabe voltar. Então não é porque a gente é perfeito, a gente é inspirado, não, de forma alguma. Erramos, eu erro todo dia. Também. Todo dia eu preciso aprender, todo dia eu preciso amadurecer. Só que a gente entende que hoje a gente é mais sensível ao Espírito Santo, né, Juliana? E quando a gente sabe a importância, a gente sentiu a importância, a gente viveu a importância, porque antes do Vestidas de Fé estar aqui para vocês, falando para vocês, nós trocamos essa experiência fora do canal Vestidas de Fé. Né? Ninguém estava filmando. Ninguém estava filmando, ninguém estava vendo. E quem estava vivendo essa experiência era só nós duas. E a gente viu que isso era poderoso, que isso era forte, que a gente tinha, que da forma que a gente foi despertada para mudar, para melhorar, a gente quis compartilhar com vocês, né, Ju? Do quanto a gente aprende, né, Sim. Suzy? Às vezes a gente olha na vida da gente, em alguma coisa que já passou, e a gente pode olhar e falar assim, poxa, se eu tivesse a atitude de hoje, lá naquela situação, muitas coisas teriam sido diferentes. Eu já tive atitude já na minha vida que hoje eu não tenho. Então, que eu mudei. Sim. Mas não foi pelas minhas próprias forças, não. É falta de conhecimento, né, Ju? E a gente tem que entender que o maior agente transformador em nós é o próprio Deus. Não é a gente, eu consigo, eu posso, eu consigo isso. Para poder a gente mudar algo em nós, o Senhor Jesus, ele tem que estar ali, ativo na vida da gente. E o papel da gente é dar lugar, né, Juliana? Isso, é dar liberdade, né, para ele fazer. Falar para ele. Igual a Suzy falando, a gente sempre erra, todos os dias a gente erra. E eu sempre digo pro Senhor, Senhor, eu estou aqui pro Senhor me mudar. Me muda. Eu não estou gostando disso, me ensina a ser melhor, então me muda, Senhor. Eu estou aqui para ser mudada por Ti, transformada pelo Senhor. Pode transformar, pode me direcionar, pode falar comigo o que eu tenho que mudar, eu vou mudando. E eu sei, Senhor, que não vai vir de mim, vai vir de Ti. Aquilo de bom que as pessoas veem em nós não é nós, é o próprio Deus. Então a gente tem que render ao Senhor toda a honra, toda a glória, viver uma vida de fé, uma vida que agrade ao Senhor em todos os aspectos. E obedecer a Ele, né, Suzy? Acima de tudo. Que a gente tem que obedecer. Se a gente obedecer ao Senhor, os caminhos todos vão se levar para tudo que a gente está falando, né? Sim. Não quer dizer que o caminho é fácil, não quer dizer que vai ser rápido para você percorrer, não. Mas que é algo que a gente toma decisão. Hoje eu decido fazer assim, a partir de hoje vai ser assim. A partir de hoje eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou ter mais momento com o Senhor, vou consagrar minha vida inteiramente ao Senhor. E aí vocês estejam prontas para a revolução que vai começar dentro da nossa casa, dentro da sua casa, na sua vida, porque os maiores transformados, as maiores transformadas somos nós. Que o Senhor, ele muda alguma situação, mas dentro de nós produz tanta mudança que se a gente for sensível, tanto que a gente tem que ser sensível ao Senhor. Hoje eu sei que eu sou pouca, daqui 10 anos eu vou ser muito mais sensível à voz do Senhor, né? A gente tem que estar em busca, não é porque a gente nunca é satisfeita, não é isso não. A gente tem que estar sempre em busca de melhorar, de aperfeiçoar tudo aquilo que tem que ser aperfeiçoado em nós, sempre olhando para o céu, porque se a gente está hoje aqui, é nos preparando, né, Suzy, para poder viver a eternidade ao lado de Deus, né? O Senhor quer que a nossa alma, ela se salve, não que ela se perca. E se a gente tiver atitudes que levam para o caminho de destruição, para onde irá? Para onde a gente irá na eternidade? Hoje nós podemos escolher as nossas atitudes em tudo na nossa vida. A gente pode escolher ser inspiração ou não. Nós temos o livre-arbítrio, porque não é nada posicionado sobre nós, mas tem que vir algo que flua de dentro de nós, como um rio de água vivas, né? Como um rio que transborda, como aquela vasilha que está cheia até o topo e agora ela começa a derramar. Que seja assim na nossa vida sempre, em todos os momentos. E você não fica pensando, eu só vou inspirar, só vou ser uma mulher inspiradora quando eu tiver uma história bem bela para contar. Quando eu tiver um exemplo de superação bem grande para contar, aí sim eu vou ser inspiradora. Aí sim eu vou servir de inspiração para alguém. Quando eu vencer na vida, quando eu mudar minha vida financeira, quando eu tiver uma família estabilizada, quando eu for uma pessoa bem reconhecida financeiramente, profissionalmente, aí eu vou ser inspiração. Não, não é dessa forma. Você inspira nos mínimos detalhes. Lembra que muitas vezes vai chegar a pessoa ao seu lado, apenas que o Senhor vai enviar para ouvir a tua voz.
E da forma que você se posicionar, você pode mudar a história daquela pessoa. Não pense que você precisa ser uma pessoa famosa, uma pessoa de nome grande, uma pessoa de alta posição para inspirar. Não. Eu e você podemos e devemos inspirar nos mínimos detalhes, nas pequenas atitudes, principalmente através do nosso comportamento. As nossas palavras, o nosso comportamento, muitas vezes nem as palavras, o nosso comportamento vai falar muito mais do que palavras. Não é verdade? Então não espere você ficar famoso, famosa, não espere você ficar grande, com nome grande, nome conhecido, não. Você pode inspirar hoje e querendo ou não, você inspira de alguma forma. O que nós temos que rever hoje é de que forma nós estamos inspirando. Nós estamos inspirando alguém que diz, nossa, eu quero ser igual a Suzy. Uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, ou dizer assim, eu não quero ser igual a Suzy nem de brincadeira. Uma mulher desequilibrada, uma mulher que não tem sabedoria, uma mulher que não sabe falar com os filhos, uma mulher que não sabe se comportar. Já pensou? Então, de alguma forma, a gente está inspirando. De que forma você quer inspirar hoje? É uma reflexão para nós. Lembra-se que alguém está te vendo, alguém está te olhando. Na maioria das vezes, nós não vamos saber, mas alguém está te olhando. Alguém está tirando conclusão do seu comportamento. E é hora da gente se despertar para nos posicionar cada vez mais, a levar mais pessoas para perto do Senhor. Porque às vezes a gente tem atitude que escandaliza o nome do Senhor. Às vezes a gente tem atitudes que envergonham o nome do Senhor. Quais são as nossas atitudes hoje? Elas estão glorificando o nome do Senhor ou elas estão envergonhando? É de pensar. Hoje é um dia de reflexão. Hoje o episódio está assim calmo e tranquilo, mas está muito reflexivo para todos nós. Nós podemos aprender, né, Suzy? Muito. Muito. Mudar algumas coisas que a gente tem que mudar. Sim. E às vezes também, Suzy, acontece da gente olhar para nós, só enxergar os defeitos em nós, sabia? A gente olha para nós e fala assim, como eu posso inspirar alguém? Eu só tenho defeitos. Como que eu vou inspirar alguém dessa forma? Mas você já parou para poder pensar que aquilo que você acha que é defeito em você, talvez nem seja defeito? Sempre convivi com algo que eu achei assim que era um defeito em mim. E eu não gostava de jeito nenhum, Suzy. E aí, eu sempre fui uma pessoa assim tímida. Muito tímida, desde quando eu era criança. Sempre muito tímida. Dificuldade de fazer amizades, dificuldade em falar em público. Tremia, sabe, nas pernas quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola. E tudo isso me travava. E por muito tempo, eu coloquei na minha cabeça que a minha timidez era um defeito. Que era algo que o Senhor tinha feito, sim, que não estava muito certo na minha vida, não. Aí eu comecei a pedir para o Senhor, o Senhor tem poder para poder transformar, porque o Senhor não tira a timidez da minha vida. Eu não queria ser tímida, porque as pessoas que são mais extrovertidas, parecem ser mais bem aceitas pelas pessoas, né? Sabe chegar, falar e tal. E eu queria também ser desse jeito. E um dia o Senhor falou profundamente ao meu coração, quando eu estava ali na área da minha casa limpando. E eu questionando com o Senhor, por que o Senhor não me muda? Muda eu, Senhor. Eu não quero ser assim tímida, e eu sou muito tímida até hoje. Aí o Senhor falou bem assim, você já parou para poder pensar? Falou ao meu coração. Que eu quero te usar justamente por causa da sua timidez. Por causa disso que você acha que é um defeito, mas para mim não é um defeito. Eu quero exatamente você do jeito que você é. Com essa tua timidez. Porque para poder eu chegar aqui e falar com vocês, para ter o meu trabalho no meu Instagram, de mostrar uma peça minha, de fazer algo em favor do meu trabalho, é o Senhor. Porque eu aqui, olha, quando alguém viu uma foto minha, eu imaginava que alguém estava vendo uma foto minha, Suzy, eu ficava em pânico. De tão tímida, de tanto assim, eu tinha isso comigo. Então, o que eu quero dizer para você é que talvez você olhe para você e vê algo e acha que é um defeito em você, mas o Senhor quer usar isso que você acha que é defeito para a glória dele, para a honra e glória do nome dele. E aquilo que você às vezes está falando de você assim, eu não queria ser assim, eu não queria, Senhor. Às vezes era importante a gente aceitar e deixar o Senhor trabalhar em nossa vida para poder ver a glória dele através do nosso testemunho de agora para frente.
era impossível eu chegar, conversar e falar do meu trabalho. Mas o Senhor Jesus usou isso na minha vida para poder me fazer entender que a timidez não limita quem eu sou. A timidez não me define. Eu posso ser inspiração na vida de outras pessoas e ao invés de olhar para aquilo que eu acho que é defeito em mim, olhar como algo precioso que o Senhor quer usar nas mãos dele para a glória do nome dele. Que Deus nos ajude a ser mulheres inspiradoras todos os dias. E que nossas vidas reflitam amor, propósito e fé. Lembre-se, ser inspiradora não é sobre ser perfeita, mas sobre viver de forma verdadeira, consistente e com propósito.